Salvo pelo gongo. O medo da morte e o terror de ser enterrado vivo na Idade Média. Você já se viu em uma situação desesperadora, e no último segundo, algo ou alguém salvou você? Pois é. Você foi salvo pelo gongo. Mas, e se eu te dissesse que essa expressão pode ter vindo de um medo real e angustiante da Idade Média? O medo de ser enterrado vivo? Hoje, no Expressões do Passado que moldam o presente, você vai conhecer a origem macabra dessa expressão e mergulhar no sombrio universo medieval, onde a linha entre a vida e a morte era bem mais tênue do que imaginamos. O medo de ser enterrado vivo. Na Idade Média, a medicina era precária. Não havia exames de imagem, batimentos cardíacos podiam ser mal interpretados, e o estado de catalepsia, quando o corpo parece estar morto mas a pessoa está viva, era um mistério incompreendido. O resultado? Muitos eram enterrados vivos. Historiadores e legistas dos séculos posteriores encontraram caixões com arranhões por dentro, corpos virados ou com unhas quebradas. Uma evidência assustadora de que as pessoas acordavam após o enterro. A ideia de ser enterrado vivo era tão aterrorizante que virou uma obsessão social. Famílias ricas começaram a investir em caixões de segurança, com sinos instalados no túmulo e cordas amarradas às mãos do suposto morto. Se a pessoa acordasse, podia tocar o sino e ser salva. Daí talvez tenha nascido a expressão, salvo pelo gongo. Salvo pelo gongo. Outras versões. Existem controvérsias sobre a origem exata da expressão. Alguns dizem que ela nasceu nos ringues de boxe, onde o soar do gongo ao final de um round salvava o lutador de um nocaute iminente. Mas a teoria mais sinistra e mais impactante para a nossa série é a que remonta aos cemitérios europeus entre os séculos 17 e 19. Com medo de serem enterrados vivos, muitos testamentos exigiam a instalação de sinos e cordas nos túmulos. Um vigia noturno, o chamado vigia de cemitério, era pago para ouvir qualquer toque suspeito. Se o sino tocasse, alguém estava vivo. E assim, ele seria literalmente salvo pelo gongo. A morte na Idade Média, religião, medo e símbolos. Na Idade Média, a morte era uma presença constante. Doenças, guerras, fome, tudo contribuía para uma expectativa de vida baixa. A peste negra, por exemplo, dizimou mais de um terço da população europeia no século XIV. Mas além do medo físico, havia o medo espiritual. A Igreja Católica ensinava que a alma seria julgada após a morte. O temor do inferno e do purgatório gerava uma obsessão com o morrer, em estado de graça. Por isso, os ritos fúnebres eram tão importantes: confissão, unção, velório. Ser enterrado vivo significava para muitos morrer sem absolvição, e isso era aterrador. Daí surgiram expressões, orações e até arte macabra. As famosas danças da morte, pintadas em murais de igrejas, mostravam esqueletos levando nobres, camponeses e padres. Ninguém escapava. O eco da expressão no presente. Hoje, usamos salvo pelo gongo em situações cotidianas. Um estudante que escapa da prova porque o professor se atrasa, alguém que evita uma briga porque o celular toca, ou até uma virada inesperada no último minuto de uma partida de futebol. Mas por trás da leveza dessa expressão, existe um passado sombrio, cheio de superstição, dor e esperança. O gongo, que antes era símbolo do desespero de um vivo entre os mortos, virou símbolo de segunda chance, de salvação no último instante. Na próxima vez que você disser que foi salvo pelo gongo, lembre-se, essa frase carrega o eco de sinos tocando em cemitérios esquecidos, de corpos vivos pedindo socorro, e de uma época em que a morte não era o fim, mas um medo constante. Se gostou do episódio, curta, comente e compartilhe. Qual expressão você gostaria de desvendar aqui no canal Café e História? Comenta aí. E não se esqueça, as palavras que usamos hoje têm histórias escondidas no tempo. Até o próximo. Expressões do passado que moldam o presente, aqui no Café e História.